Bem-vindos a mais um videocast da Nitel, o Nitel Tech Talks. Aqui a gente vai falar sobre tecnologia, dados e também como nós transformamos os negócios. Eu sou o Josmar, CEO da Nitel, junto comigo está o César, nosso CTO, e hoje é uma noite para lá de especial, onde eu recebo dois grandes amigos meus, que são líderes e visionários, cada um no seu segmento, e estão aqui para agregar junto com a gente. Primeiro eu queria apresentar ele que é palmeirense, com muito orgulho, assim como eu. Ele é praticamente um dos líderes no mercado de seguros hoje em dia, com mais de 30 anos de experiência, passou pela HDI Seguros, passou pelo Itaú também, passou por grandes empresas e hoje ele está na Zurich. É isso, né, meu amigo Fábio Leme? Obrigado por estar aqui com a gente. O Fábio, além dessa carreira toda na área de seguros, o Fábio também faz investimento em startups. Ele tem uma startup muito interessante que ao longo da nossa conversa ele vai falar um pouquinho mais, a gente vai tocar sobre isso. E do meu lado aqui também, é uma honra recebê-lo aqui, ele que é formado na Poli, fez MBA em Marketing nos Estados Unidos, na Universidade da Califórnia, tem mais de 20 anos de experiência também, trabalha numa grande petroquímica, é multiempresário também, né? Tem a Paris Vegas Beauty, Paris Vegas Limousine, unindo o luxo, né? E lembrando que a Paris Vegas Limousine é a maior empresa de limusines do Brasil, né? Foi a primeira e eu acho que é a maior do Brasil, né, Thiago? Acho não, tenho certeza que é a maior do Brasil, né? Isso mesmo. Quantos veículos tem hoje lá? A gente está com 6 limusines na frota, né? E mais veículos de luxo também, carros executivos. Mas na frota de limusine, 6 hoje. Muito legal. E além de ter a Paris Vegas Beauty, a Paris Vegas Limousine, o Thiago também é um investidor. Ele investe em alguns outros negócios que ao longo da conversa a gente vai falar. E para começar nosso bate-papo aqui, eu queria fazer uma pergunta para vocês, que hoje a gente vai falar um pouquinho sobre dados e inteligência artificial. Fábio, quando foi que você, enquanto líder, né, um inovador também, você percebeu que dados era importante para você na sua vida? Bom, eu vou tomar a liberdade, acho que vou responder por você. O Fábio é estatístico, né? Então, desde sempre, né, Fábio? Mas eu gostaria, quando que literalmente você ligou a estatística com dados, com o que você faz hoje na parte de liderança? Não, em primeiro lugar, super obrigado pela oportunidade. Espero que a audiência goste, né, do nosso papo aqui, porque realmente são pessoas super interessantes. O que não estava sendo filmado já era super interessante, então eu tenho certeza que aqui a gente vai continuar, né, assim. Assim, Josmar, eu precisava que dados fossem importantes, né? Eu fui formado em estatística em uma época que a computação ainda não estava tão desenvolvida no que se refere ao uso pessoal, né? Então eu aprendi a programar em mainframes ainda, né, no final da década de 80 e começo de 90, quer dizer, já começavam, né, claro, um desenvolvimento muito grande dos computadores, né, mas o poder do processamento de dados ainda era muito, muito rudimentar, né? Então eu fui formado na faculdade ainda com matérias de amostragem, quer dizer, como é que um dos grandes desafios da minha formação na época da faculdade era como é que eu obtenho os dados. E hoje, por exemplo, quem faz uma faculdade que passe pela ciência de dados, e aí nós temos matemática, engenharia, estatística, uma série, né, de outras formações, computação, né, análise de sistemas, enfim, já tem dados abundantes. Então, hoje nós vivemos um mundo onde dado não é mais problema, né? E isso foi uma transformação que eu vi nessa minha carreira de mais de 30 anos aí de mercado. Então, eu precisava que dados fossem importantes, é verdade, né, quando me formei. E claro, né, uma das razões pela qual eu me apaixonei pelo que eu fazia, pela estatística, foi justamente quando eu vi aplicações práticas daquilo. Então, eu sou realmente o que se chama de um nerd, né? Eu gosto mesmo de matemática, sempre gostei, mas eu precisava ver um propósito, tá certo? Então, quando... eu me dava muito bem com as teorias, com os teoremas e com aquela matemática aprofundada. Só que, para realmente continuar num curso que era super pesado, eu tinha que ver propósito. Então, quando viam questões mais práticas e que eu podia usar dados para descobrir algo ou ajudar algo ou alguém, aquilo realmente me fazia muito bem. Então, eu acho que a faculdade acabou sendo, né,
no meu caso, né, É. o grande contato é com dados e dados dos mais diversos. Tem histórias das mais diversas que a gente se envolvia na faculdade e é bem interessante. Eu amo o que eu aprendi a fazer na faculdade. E hoje você coloca em prática praticamente diariamente, né, Fábio? Porque o setor de seguros, a parte de dados é muito intensa, né? Você lida com dados o dia Eu toda comecei hora, a né? carreira trabalhando em pesquisa de mercado na Nielsen, que é uma empresa que faz pesquisa de mercado com muitos dados de todos os produtos de consumo, né, Sim, sim. no mundo, né, uma Sim, das sim. maiores do mundo. E já fui para o mercado financeiro logo na sequência, tá certo? Em seguros e bancos. E aí sim, é a utilização de dados, é gestão de risco, era para sempre muita matemática, né? Então isso realmente pautou minha carreira inteira, né? A utilização de dados, a decisão em cima dos próprios dados, e é isso mesmo, um heavy user. Um heavy user de dados, muito bem, muito bem. E você, Thiago, quando é que você descobriu que dados era super importante para liderar o negócio? Bom, primeiro agradecer o convite aqui, né? Estamos entre amigos. E aí eu faço até um contraponto aí da história do Fábio, mas eu vou trazer também para minha época de faculdade, ali 2002, meu último ano de engenharia na Poli e meu primeiro contato com o mundo do empreendedorismo. Então, eu nunca fui o nerd, como o Fábio diz, e eu sou um pouco até o contrário. Eu sempre fui aquele cara mais criativo, mais comercialzão, e menos apegado a dados, é o famoso deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar, que funciona em um certo ponto da vida, e depois, quando a gente for continuar a nossa conversa aqui, eu vou mostrar todos os problemas que isso pode causar e o quanto que você não consegue perpetuar o seu negócio quando você está nesse mindset de apenas vou vender, vou ser criativo, mas a gente acaba não conseguindo perpetuar as coisas quando a gente não se apega de fato numa base concreta de dados, de informações, que vai fazer você tomar as melhores decisões estratégicas. E aí eu conto muito essa história. Em 2002, o filme Velozes e Furiosos, primeiro filme da franquia, estourou, né? E todo brasileiro queria ter aquelas luzes embaixo do carro. É o famoso mercado do tuning. E foi meu primeiro contato ali no mundo do empreendedorismo, porque eu queria ser um cliente daquilo, eu queria ter aquelas luzes embaixo do meu carro, e depois, tornando a história mais curta, eu descobri que aquilo era neon, barras de neon, que na época era importada dos Estados Unidos. E era totalmente inviável trazer economicamente, tinha barreiras de importação. Sim, trazendo aí para números mais aproximados, a gente está falando de mais ou menos uns 3, 4 mil reais para você importar uma barra de neon daquela, para dar aquele efeito. E era inviável, falei, vamos tentar achar uma alternativa. Então, aquela veia criativa começou a aflorar. Opa, então tá, eu preciso do efeito, eu preciso da luz ali embaixo. Se é neon, se é uma lanterna, eu não quero saber, eu quero aquela luz embaixo do carro. E aí, junto com professores da faculdade na época, a gente começou a desenvolver uma solução nacional que desse aquele mesmo efeito. Resumindo a história, lâmpadas fluorescentes de cozinha, aquelas lâmpadas, aqueles tubos, o pessoal mais novo não vai saber nem do que eu estou falando, mas lâmpadas fluorescentes de cozinha, envolvida com papel celofane de papelaria, para dar cor, então vermelho, azul. Pô, mas aquilo precisa ser ligado, não tem uma tomada, então precisa de um inversor para poder ligar numa bateria de carro. Então, parte elétrica, engenharia elétrica entrando na história. Pô, mas se ligar prender aquilo embaixo do carro, primeiro a lombada vai estourar aquela lâmpada. Vamos trabalhar então com proteção. Então, resistência de materiais, envolvemos o pessoal de materiais da faculdade para colocar uma solução que conseguisse ter impacto, transparência, porque a luz precisa passar para dar o efeito. Desenvolvemos na época uma solução que custava mais ou menos R$150, porque era uma lâmpada fluorescente, você comprava na Santa Efigênia, uma proteção de PVC, comprava em qualquer lugar, casa de material de construção, fiação, abraçadeira para ligar embaixo do carro. Surgiu aí a Racer's Edge, na minha primeira empresa, que a gente falou, pô, beleza, a gente tem a solução, vamos instalar nos nossos carros, cobaias. Instalamos, mesmo efeito, trocava a cor, quero verde, colocava o celofane verde. Andamos nas ruas, puta, não quebrava. Cara, perfeito, tá aí a solução, um interruptorzinho embaixo do painel, você ligava, desligava. Aí quando, destruímos, achamos um baita de um nicho de mercado com um custo ali totalmente viável e começamos a vender aonde? Mercado Livre.
viramos mercado líder na época, tanto que a gente vendeu pro Brasil inteiro, a gente colocava numa caixinha de madeira, Caramba, o kitzinho, super lindo, vendendo. Essa sua história eu não conhecia, você conhecia essa história? Não conhecia. Então, R$800 a gente vendia, tá? Trazendo para números atuais. Custo de 200, 800, não estava na mão de nenhum fornecedor, então assim, trazendo as forças de Porter aí para a história, as forças de Porter estavam todas a nosso favor, então a gente não tinha concorrente, a gente não estava na mão de nenhum fornecedor, porque vai subir o preço da lâmpada fluorescente. Pô, tem 40 lojas de lâmpada fluorescente na Santa Efigênia, se subir aqui eu vou aqui. Pô, nenhum fornecedor, eu não estava na mão de nenhum fornecedor. O cliente não tinha poder de barganha sobre o meu produto, porque, eu não quero pagar 800. Tá bom, então você não vai ter você não vai ter essa solução, você vai ter que importar dos Estados Unidos. Todas as forças de Porter a meu favor, não tinha concorrente, não tinha poder de barganha de cliente, poder de barganha de fornecedor. Perfeito. 6 meses bombamos. Eu lembro que a gente pagava as baladas. Na época não tinha aquele viés empresário, mas aquele viés mais de moleque, né? Entrando no mundo do empreendedorismo. Onde eu quero chegar, né? Então a gente bombou, começamos a vender. Só que aí veio uma das forças de Porter e deu na nossa cara, que foi justamente a ameaça de novos entrantes. E aí eu entro um pouco com a parte de dados. Como a gente não estudou, de fato, o mercado, a gente estava no mood, deixa a vida me levar, e fomos vendendo. A gente tomou 2 porradas e que acabou o nosso negócio, não perpetuou. A primeira, mudou o governo ali, 2002, 2003, o neon passou a ser, a barreira de entrada do neon passou a ser menor, a taxa de importação mudou, começou a ser mais viável o neon. Não era mais barato, mas passou a ser mais viável. E a outra foi, as pessoas que começaram a receber as caixas de neon, deve abrir aquilo, filha da mãe, né? Cara, é isso. Dá o efeito, mas é isso. O cara viu lá 2 lâmpadas fluorescentes, o celofane em volta. Começou a ter o quê? Depois de 3, 4 meses, começou a aparecer um monte de concorrente. Então, onde eu quero chegar? A gente não estudou, a gente não teve acesso a dados. Claro que naquela época era também muito mais restrito, né? A gente está falando de 2002. Não dava para dar um Google para entender como que era no mundo, como que era o mercado, como que estava lá a questão do imposto de importação, as ameaças, etc. A gente só foi no deixa a vida me levar e a gente percebeu que se a gente tivesse se estruturado mais, tivesse mais acesso a dados, acesso a cenário macro, microeconômico, talvez a gente não teria mudado muito o futuro, porque não tem muito o que fazer, não teria como patentear nada disso. Mas o que a gente teria feito? Teria surfado mais, nos 6 meses que a gente vendeu, teria surfado e colocado o preço até um pouco mais acima para ter uma rentabilidade maior. A gente teria vendido a mesma coisa, teria tido um resultado maior. Coisa que a gente não teve. Fábio não era seu amigo nessa época, você não já teria usado dados estatísticos. Faltou a parte dos dados, exato. César, você como CTO da Nitio, você tem também uma longa história com dados. Quando é que começou a tua paixão por esse tema? Na faculdade também. A faculdade levou eu para isso. Aliás, um pouco antes no técnico, porque eu fiz técnico em processamento de dados. Aí nessa época já comecei a ver o valor do dado quando você começa a utilizar as bases de dados. Na época assim era ridículo, né? A DBF, a gente usava DBase, eu usava Clipper, e eu comecei, pior ainda, eu comecei com Six, eu comecei com VMS, trabalhei com 3060, com 3090, eram uns negócios assim, medonho. E assim, você deve lembrar disso aqui, você brigava por bit. Não era, você não brigava por mega, por giga, você brigava por bit. Assim, o negócio tá usando muito flop de processamento, você tem que baixar. Não, era senão é muito caro, porque você paga pelo flop de processamento. Nossa. O horário que você você utilizava era o horário de utilização também. Folha de pagamento, os caras rodavam só à noite. Porque se rodasse de dia era muito caro. Então, esse negócio assim, absurdo. E eu me envolvi muito nisso e fui atrás do quê? Telecom na época. Que era uma das coisas mais legais que tinha, era Rempack, era PED X25. Eu trabalhava com uns negócios bem... Dali vinha tirando os dados para poder tirar informação. Nível assembler, assim, era um negócio bem medonho. Roots. E Roots, exatamente.
Putz, de madrugada, né? Você ficava escrevendo de madrugada. exatamente. E Pô, mas vocês estão nessa falando de época... coisa muito velha. Não, mas nessa época... Não, Isso é quer ver um velho até negócio pra legal? mim. Até pra Quer mim. ver um negócio legal? Em 94, Eu tenho mesmo idade, esse cara é 93, velho. 94, começou a IAM Brasil e começou o EDI. O EDI começou a ser definido nessa Explica para nossa audiência o que é o EDI. Electronic Data Interchange, né? Isso. Troca de dados eletrônica. Essa troca de dados eletrônica, na época eu estava no Citibank, trabalhando, eu era o cara mais novo do Citibank. Caramba. No CPB, meu pai teve que assinar para mim, para eu poder trabalhar. Então, assim, eu estava lá fazendo desenvolvimento de mapa de KNAB. Você deve lembrar disso. Umas coisas novas. Mas eu acho que, tá vendo? E era dados, Isso era né? quando? Isso era quando? 93. 90 e pouco, certo? Então essa década de 80, 90, eu acho que o que evoluiu Sim, boçalmente foi muito grande. para a evolução. hoje é justamente a capacidade de processamento. Exato. E o custo, claro. Sim, o custo Mas diminuiu esse muito. é o Capacidade de ponto das processamento. atuais IAs. Então, quando você fala, né, quando você faz uma requisição em qualquer ferramenta de IA, olha, quero procurar isso, faça isso com aquela imagem. Quer dizer, o que ele está fazendo? Ele está testando um monte de hipóteses, certo? Processando. A melhor resposta para isso que o Thiago pediu é essa. Então, essa capacidade de processamento é legal, às vezes, a gente falar aqui, e vou falar, a gente é tiozinho aqui, mas tem muito mais história, né, de pessoas que tinham 10 anos a mais que eu, ainda usavam aqueles cartões Cartão perfurados. perfurado na Ainda, caixa de sapato. sabe assim, ainda tinha alguma outra coisa. Então, a capacidade, a gente vive essa exponencial, né, da capacidade de processamento e do barateamento dessa capacidade. E é isso o que está transformando o mundo atual. Então, nesse sentido, é muito legal a gente ter essa noção de como o dado ele é produzido, ele pode ser trabalhado, e fica muito mais fácil também entender por que acontece a IA. Porque essa é uma das questões que até preocupa um pouco a nova geração de profissionais, que podem achar que a IA é simplesmente uma coisa que cai do céu. Exato. Não é? Que aconteceu. E aí, como é que a gente demanda isso? E como é que a gente, melhor que isso, como é que a gente aplica isso de forma legal? Tá certo? Porque de forma legal, que eu digo, de forma bem sucedida, perene, etc. Com sucesso, né? Não simplesmente como uma conveniência para o É. mero usuário. Tudo bem, pode ser que a maioria da população seja de meros usuários, mas a verdade é como é que a gente define aqui, como é que a gente gerencia, como é que a gente lidera os caminhos da IA. Né? Essa é uma pergunta bem interessante, Fábio, porque é algo que está em desenvolvimento a IA ainda, né? Não é algo que está pronto, é algo que está em desenvolvimento. Né? A capacidade de processamento que a gente tem hoje, ela vai ser ultrapassada nos próximos 2, 3 anos, com computação quântica chegando. E onde a gente vai parar, né? E como é que gerencia tudo isso, né? Eu estive no evento do Google agora em março desse ano, e eu nunca tinha chegado a essa conclusão, nunca tinha parado para pensar meio que filosoficamente e em profundidade. Mas eu cheguei à seguinte conclusão: nós, enquanto seres humanos, nós não vamos mais conseguir acompanhar a evolução tecnológica. Não consegue mais. É tanta coisa que vem pela frente que a gente não vai ter a capacidade de acompanhar tudo que vem. A gente estava discutindo aqui, né? Qual que é a IA que o nosso amigo faz figurinha lá, né? O Fábio tem o nome, né? O César sabe, mas, cara, eu já não sei, o Fábio não sabe. Não, né? tem várias. Tem né? várias, Assim, porque é muita coisa, né? Então, é muita coisa chegando. E acho que um grande desafio hoje em dia também, para vocês que também ainda, além de ter os próprios negócios, são líderes nas empresas de vocês, é trabalhar, como é que a gente trabalha, na verdade, o equilíbrio entre os dados e a experiência humana, né? Porque com a IA a gente precisa da experiência humana, né, Fábio? Porque se não tiver experiência humana, como é que a gente vai fazer o negócio funcionar, né? Não adianta fazer qualquer pergunta para a IA, né? Eu costumo dizer que entra porco, sai linguiça na IA, né? Se você colocar ou merda in, merda out, né? Se colocar, dependendo da pergunta que você faz, do outro lado vai sair. Como é que capacita os times para isso? Você já tem feito alguma coisa nisso, vocês enquanto líderes? Ou não? Quer falar? Vamos lá. Eu vou falar um pouco da minha lojinha, tá? Do meu negócio pequenininho ali da limusine, poucos funcionários. E eu posso falar o seguinte, né? Qual que é a minha experiência de IA
do outro lado da mesa, talvez não do lado técnico da mesa. Então, para as pessoas mais leigas de IA vão talvez se enxergar aqui do que eu vou falar. Eu sempre fui um pouco também nessa linha de, putz, mas IA não vai afastar a questão do relacionamento? Eu tenho uma empresa de limusine que oferece serviços para tanto parte corporativa, mas para parte social. Alguém que vai casar, alguém que vai fazer a festa da filha, alguém vai uma despedida de solteiro. Então, aquela experiência, pô, eu quero falar com uma empresa de limusine, mas eu quero contar a minha história. Eu sou uma noiva, vou ter um dia da minha vida ali, e eu quero que vocês estejam presentes no dia da minha vida. Cara, como que um robô, uma IA, vai entrar nisso, né? E eu tinha essa impressão até 2021, 2022, né? Que a gente está falando dos bots, aquela coisa de quadrada, digite 1 para falar com o comercial, digite 2 para operação. Eu tinha um pouco dessa cabeça, né? Mas aí eu comecei a tomar, de novo, a porrada da própria vida, né? De falar, cara, ou você entra. Até 2019, até 2020, antes da pandemia, o produto era um diferencial. Tem um produto bom que você vai ter sucesso. Acho que era um pouco disso. Tem um preço razoável, mas o produto... Cara, depois da pandemia, e assim, com tantas startups entrando, e o Fábio, pô, é um exemplo aí que tá vendo um monte de startups chegando, todo mundo já teve uma ideia, se não foi você, é o chinês, alguém nesse momento tá tendo a mesma ideia que você. Então o teu produto, que era para ser um diferencial, você tem às vezes 20, 30 que tem o mesmo produto que você. E na pandemia, o que me pegou muito, e acho que essa é o X da questão, é que antes a pessoa enxergava o teu produto e ia fechar o teu produto presencial. Então ela via minha limusine, e aí, cara, entrou, viu minha limusine, você vai fechar. Com a pandemia, ninguém poderia mais sair de casa. Então, começou a ter a importância do marketing digital, do atendimento digital. E aí, nesse momento, o que me pegou muito? Todas as empresas, as empresas as mais, vamos dizer assim, fundo de quintal, colocando dessa forma, fez todo mundo a mesma coisa. Todo mundo se igualou. Porque uma foto, ela mente. Se eu pegar 10 limusines, a minha, que é top de linha, e as outras 9, que são uns carros assim, numa foto que eu vou enviar para o cliente, o cara fala, cara, é tudo uma limusine. É tudo meio igual. Trabalhar. Então, qual que foi o grande diferencial? Eu preciso mudar. E agora o meu atendimento digital precisa ser diferente. Ou seja, eu tomei uma porrada da vida, porque eu comecei a perder minhas vendas, eu estou vendo meus concorrentes, que são fundo de quintal, entre aspas, vendendo igual ou mais do que eu. Eu falei, preciso mudar, então eu comecei a trazer o atendimento digital, sem ser, obviamente, o botzão ali, de digit 1, digit 2, digit 3, mas agora eu estou nessa linha, ainda não finalizou, mas eu estou nessa linha de, eu não quero o digit 1, digit 2, digit 3, mas eu quero que a pessoa converse, como se estivesse conversando com uma pessoa. Eu não sabia que isso era possível. E agora a gente está fazendo os testes e percebendo que, pô, isso é possível. Claro, né, como você falou, tem que treinar porque ela está representando a sua empresa. Exato. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma noiva que às 2 da manhã, que é a hora que a noiva está olhando lá o serviço para fechar, que ela vai mandar mensagem para 10 empresas, 9 não vão responder. A minha vai responder através de uma IA. Ou seja, eu mudei um pouco dessa cabeça de tipo, cara, o atendimento digital vai substituir o atendimento humano? Vai. Não só vai, como tem que. Porque hoje a experiência do cliente é outra, né? É outra. Então... Agora, um ponto importante, Thiago, é o seguinte, para você poder ter uma inteligência artificial respondendo essas perguntas, você tem que munir ela com dados. É isso. Né? Se você não tiver dados por trás, eu costumo dizer que você vai ter um idiota artificial, não uma inteligência artificial, entendeu? Porque vai pirar. Fábio, eu queria que você contasse um pouquinho, você investiu numa startup muito legal. Conta pra gente um pouco mais sobre como dados foi fundamental para que essa startup... Machine Learning você usou bastante, né? Conceitos de Machine Learning, estatística também. Exato. Não, na verdade é o seguinte, eu sempre trabalhei com seguros e em bancos de varejo, né? Meu negócio sempre foi utilizar dados para desenvolver produtos ou para entender, né, comportamento do consumidor, seja de crédito, comportamento de riscos, etc. De seguros e tudo mais. E na época de banco eu conheci o Bruno, né? O Bruno, na época, era meu trainee, né? Eu estava no crédito imobiliário de um dos grandes bancos aí, né? E foi uma época de muito aprendizado, a gente aprendeu muito, aí depois teve uma incorporação e tal. Eu saí e voltei para o mercado de seguros na época, em 2010, e o Bruno continuou, né? E foi head de consórcios, na verdade, o segmento de consórcio desse grande banco, que é o Itaú, né?
E aí a gente sempre manteve contato, conversava e tudo mais, né? E aí, né, tive minha jornada aí, né, no mercado de seguros, né? Por último ali na HDI, isso por último até a pandemia, né? Estava na HDI, aí saí na HDI e na própria HDI eu tive uma experiência muito grande com avaliação daquelas startups da época, né? Eu tinha uma posição internacional que me fazia viajar bastante e ouvir startups, e aí eu fui aprendendo o que ouvir, o que perguntar, como entender, etc., né? Quer dizer, para avaliar investimentos ou não na época do grupo, né? Mesmo na Europa, ou nos Estados Unidos, ou aqui no Brasil. E com isso eu acabei aprendendo, participei aqui no Brasil do lançamento de algumas que eram investidas da minha empresa e fui aprendendo. E quando eu deixei a HDI ali no meio da pandemia, no final de 20, começo de 21, o Bruno, que já tinha tido também uma outra startup que foi vendida para o Banco C6, falou, Fábio, eu tenho uma ideia, cara, que eu já fiz, na verdade. Desde a minha época de consórcio lá no Itaú Unibanco, eu queria montar uma empresa que rodasse alguns modelos estatísticos em cima dos grupos existentes de consórcios e que transformasse aquilo num empréstimo, e aí modelar aquilo, tal. Continua essa conversa, né? E aí eu tinha estudado esse segmento antes ainda, na seguradora que eu estava também de consórcio e tal, e aí entrei com o Bruno nessa, a ideia foi dele, né? Eu fui um cofundador e um investidor anjo da Turn2C, né? Que é a empresa de consórcios hoje, que na verdade roda modelos em cima e transforma esses modelos matemáticos, ela transforma isso em empréstimo. Então, se você precisa de 200 mil reais para comprar uma limousine, ou 300 mil reais para comprar uma limousine, e você tem 50 mil, certo? Você quer financiar o resto, né? Com essas informações, basicamente, ele roda o modelo em praticamente todas as administradoras, nas principais, eu diria que 80% de market share, né, das administradoras estão, né, no sistema Turn2C, e ele vai achar a melhor composição de grupos, já com um lance embutido calculado, para que o Thiago tenha esses 300 mil reais que ele precisa, dando a entrada de 50 mil, que é o que ele tem, né? Então, para dar esse exemplo. Isso é muito legal. E aí, eventualmente, já roda o modelo, esse mesmo modelo da Turn2C, da plataforma Turn2C, já fala, olha, Thiago, se você entrar com 50 mil de lance para pegar 300 mil em cartas, né, e aí compõe as cartas, os lances embutidos, está tudo composto ali, certo? A probabilidade de você conseguir em 6 meses, que é o que você gostaria, você põe o período que você quer usar, né, o crédito. A probabilidade é, digamos, 70%. Mas se você elevar o seu lance de 50 para 70%, a probabilidade vai para 92%, 95%. E aí, nesse caso, a Turn2C garante que vai sair. Se não sair em 6 meses os 300 mil reais que você precisa, né, com o seu lance de 70 mil, a Turn2C te devolve todo esse dinheiro, né, contratualmente. Então, os acionistas, né, quer dizer, esse é um projeto que já teve 2 rodadas, né, entrou acionistas do porte de uma B3, de uma Headline, né, que é ligada a XP, enfim, tem uma série de investidores que trouxeram mais know-how ainda para a utilização, né, para a expansão da Turn2C, está indo muito bem, inclusive para o segmento PJ. Né? Então a gente começou com a ideia de PF, né, casa e automóvel, que é o que mais vende, né? E aí o legal é que foi criando canais novos, né? Foi criando canais novos. Não são os vendedores de consórcio quem mais vende, porque não é exatamente consórcio tradicional. Isso aqui concorre mais com financiamentos. Tá certo? E eu posso até dar um depoimento, porque eu fui cliente da Turn2C, eu achei a ideia genial, porque ele pega a grande dor do consórcio, porque todo mundo sabe que consórcio são as melhores taxas, né? Mas qual que é a grande dor? Pô, mas quando eu vou ter o dinheiro? Tem uma incerteza muito grande. Mas qual o lance que eu tenho que dar? Então, essa solução eu achei mágica, porque ele faz a parte de uma consultoria. Você sempre pergunta para o consultor de consórcio. Tá, eu quero um grupo assim, assim, assado, eu quero dar uma entrada de tanto, mas eu preciso contemplar até 8 meses. E o cara vai naquele mundinho dele dos grupos abertos e te dá a melhor dica. Isso daqui ele pega um mundo... Normalmente o vendedor... Esse é o negócio de identificar as dores. Você estava falando da tua experiência da primeira empresa, como é que chama?
Racer's Edge. Racer's Edge. Né? Era o nome, era o nome da loja do Velozes e Furiosos. Não, meu. Tá. Muito legal. Eu adorei essa história, mas você vê, hoje, quando a gente tem um novo negócio, quer dizer, nos teus negócios atuais, no meu, nos de vocês, a gente sempre pensa, putz, como é que eu perpetuo, né? Como é que eu cuido dos produtos entrantes, das barreiras de entrada dos outros e tal. E a Turn2C é exatamente isso. Ela não compete com o vendedor de consórcio, que é um cara que faz a conta que normalmente é exclusivo. Uhum. O vendedor normalmente, não é sempre assim, mas ele só vende aquela marca de consórcio. Aqui são todas. Então é outro espaço. É um espaço que ele vai trafegar ali, principalmente no empréstimo, tá certo? Então, por exemplo, os assessores de investimentos se tornaram um dos principais canais, que não vendem consórcio, nem queriam vender o consórcio tradicional. Só que, se você chega para ele, sou um grande cliente, tenho valores investidos, tô pensando em trocar de carro, né? E vou sacar, sei lá, 300 mil daqui a 5 meses, ele fala, peraí, tem uma solução aqui que é legal, tal. E como é garantido, né? Então o cara tem entrada. Então tá indo muito bem. E muito foi para o segmento PJ também. Então empresas que não têm o crédito e tal, comparam, né? Elas comparam as opções das linhas que elas têm de crédito em banco com a Turn2C, que também calcula o CET, faz tudo isso daí. Então, é interessante. A gente criou o consórcio na Turn2C, o consórcio, o empréstimo com funding de consórcio. Uau. Algo que não existe teoricamente. Genial, Fábio, parabéns. Eu falei para vocês... dados. Eu falei para vocês aí do outro lado que hoje esse chão ia tremer. Estamos só começando aqui. Obrigado, viu, Fábio? Obrigado pela expansão. Parabéns pelo empreendimento. De novo, dados, né? Dados está ali. São modelos estatísticos ali que elegem a melhor opção para você. Então, muito processamento ali. Muito legal. Mais de 10 mil grupos de consórcios são processados a cada simulação. Então, legal, muita coisa. Legal. Naturalmente, a Paris Vegas Limousine está posicionada num segmento de luxo, né? Como é que vocês utilizam os dados para gerenciar a Paris Vegas Limousine e, ao mesmo tempo, também para chegar no cliente que vocês precisam? Acho que tem dados na Limousine. Eu vou te falar uma das reuniões de planejamento que a gente fez também na pandemia. Não tinha mais vendas novas, né? A venda da Limousine, ela não é recorrente, né? Por exemplo, eu tenho Paris Vegas Beauty, que é salão. Salão a gente quer recorrência. O pessoal vai lá fazer o cabelo, vai fazer o mega hair, vai fazer a unha, eu quero que ela volte mês que vem. A Limousine sempre foi aquela coisa do spot. Eu fiz meu casamento, provavelmente nunca mais vou te ver. É um pouco disso. Tenho, óbvio, uma recorrência aqui, outra ali, mas ela vai fazer o evento da vida dela, vai andar uma vez de Limousine e não volta mais. Então eu sempre dependi, Josmar, das vendas novas. Então virava o mês, preciso de novos clientes. Então o marketing digital sempre foi muito importante. Os road shows, né, levar as limousines para os lugares para trazer clientes. Eu estava sempre nessa. Chegou a pandemia, eu falei, não tenho mais clientes novos. O que eu posso fazer? E aí também foi uma outra questão que eu vi o quanto que os dados eram importantes. Eu falei, cara, eu preciso agora revisitar os meus clientes de 2013, quando eu abri a empresa, até 2020, que eu tinha muito cliente. Mais ou menos uma base aí de uns 4 mil clientes que estavam no sistema. Caramba. Felizmente, eu guardava isso. Nunca fiz nada com aquilo, porque eu nunca precisei fazer nada com aquilo. Em 2020, eu precisava de alguma forma me reinventar e trazer esses caras. O que eu comecei a fazer, que acho que foi uma jogada excepcional, que foi assim, a pessoa casou com a gente. Eu tinha lá a data do casamento. 2013, 2014, 2015, eu tinha lá todos os clientes, todos os noivos que casaram com a gente. Quem casa, em algum momento, vai fazer o quê? Bodas. 1 ano, 2, 3, aí eu aprendi lá os bodas de algodão, boda de trigo, boda de madeira, tinha lá um sisteminha que a gente fazia isso. O que eu comecei a fazer? Revisitei esse banco de dados. Mas não foi você que deu o nome para todas essas bodas aí, né? Quem dera, né? Eu aprendi que tinha até bodas de... Cara, tinha uns nomes aí, boda de lã. Falei, beleza, né? Mas vamos usar isso, né? Principalmente pro público masculino. Olha aí, olha que sacada. Você vai fazer, sei lá, 20 anos de casamento, 10 anos. Você tem uma cobrancinha ali, né? Tipo, o que eu vou te dar de presente? Você pode dar uma bolsa, você pode dar um jantar, ou você pode trazer uma limusine de surpresa, a mesma limusine que você casou há 2 anos atrás, 3 anos atrás, 5 anos atrás, 10 anos atrás. Então, a gente viu a importância dos dados ali, quando a gente pegou... Então, a gente estava lá em março de 2020, quando a gente teve essa reunião.
Pô, abril de 2020. Vamos pegar todo mundo que casou em abril de 2013 até abril de 2019. O cara que casou em abril de 2019 vai fazer 1 ano de casamento mês que vem. Vamos mandar uma mensagem para esse cara, relembrar. E aí, qual que é o legal? Não é uma cold call, né? Eu já estou entrando em contato com um cara que já foi o meu cliente. Então, quando ele vê lá Paris-Vegas, pô, eu participei do dia mais importante. É um lead quente, É né? um lead mais quente que isso é impossível, cara. Fervendo, né? Eu participei do dia mais importante da vida do cara, o casamento dele. Tudo bem que teve, aí tem as histórias engraçadas ali. Pô, eu não quero mais saber dessa daí, já separei. Pô, essa filha da mãe me traiu. Claro, tem isso, né? Dos 200, 300 contatos que a gente fazia por mês, né? Desde o cara que tá fazendo 1 ano de casado, 2, 3, 5, até em 2023, o cara que fez 10 anos. Sai até uma estatística disso. Exato, exatamente. Então, a gente começou a usar, Josmar, o banco de dados para trazer o cliente de volta. Então, de novo, eu não tinha mais lead frio, porque imagina eu ligar para alguém no meio de uma pandemia para falar, eu tenho uma empresa de limousine. Ele falou que você é louco, eu não consigo nem sair de casa, como que eu vou entrar num carro fechado, totalmente contra todas as normas sanitárias, né? Então, ali foi a grande sacada de dados, né? E a outra que eu posso complementar, de usar, como que eu podia usar dados e como que eu podia usar até a inteligência artificial entra nessa história, que foi no salão, quando eu falava, eu preciso trazer tráfego para o meu site. Eu preciso, de alguma forma, trazer pessoas para conhecer o meu salão, dentre outros 40 que tem no mesmo, não no mesmo quarteirão, mas no raio de 1 quilômetro ali em Moema. Você tem 40 salões, literalmente, não é força de expressão. Como que eu posso me diferenciar? Mas ele vai colocar no Google, claro, vamos entrar no tráfego pago, sem dúvida, tráfego pago é importante, e vai trazer os leads ali da mesma forma. Mas aí veio a ideia de, vamos trazer tendências do mundo da beleza, criar um blog, dentro do meu site eu vou criar um blog que vai trazer tendências de unhas de gel, de massagem, de mega hair, e aí a inteligência artificial, que não fui eu que fiz, tá? Mas contratamos uma empresa para fazer isso, começou a colocar notícias, tendências, informações ali, né, sobre tudo que está acontecendo no mundo e no Brasil. Aí entra um pouco dos efeitos colaterais, né? Eu lembro que em 1 mês começou a entrar 1000 mensagens de WhatsApp vindos do site, falando, eu queria saber sobre unhas de gel, eu queria uma unha de gel igual essa do artigo de vocês. E aí a gente viu que tinha gente de Manaus, da Argentina, de tudo quanto é lugar. Opa! Aí a recepção que estava com o contato do WhatsApp, tira isso daí do ar, porque eu não estou conseguindo mais nem atender o meu cliente. E não reverteu em contato mesmo, né? Não reverteu, pouca coisa reverteu, mas aí entra um pouco do efeito colateral se você usar errado a inteligência artificial. Mas ali eu vi o poder que isso tem. Você coloca um artigo que está em alta, e como que eu sei que está em alta? Eu não faço a menor ideia. Mas a IA vai saber o que está em alta, o que está sendo buscado no mundo, as tendências da beleza. Você coloca aquilo num orgânico, e o orgânico busca, e ele vai no teu salão, manda mensagem. Como usar isso, né? Agora a gente está um pouco refinando para usar isso. Mas acho que seria um pouco desses 2 cases que eu tenho, um no mundo da beleza, outro no mundo do luxo, de dados e IA. Muito legal. Aprendizado, que legal. Né? E é interessante, né? A gente começa a ver que a IA, quando a gente está falando um pouquinho de marketing, cada vez mais ela vai tendendo a deixar as coisas mais personificadas, né? A gente consegue chegar mais no cliente final, né? No mercado de seguros, Fábio, como é que vocês estão trabalhando com isso? Como é que o mercado de seguro está enxergando isso? Então, na verdade, esse é hoje o tema central, quando você vai em qualquer evento, ou quando encontra os colegas, enfim. Né? Eu acabei de ir num evento lá em Las Vegas, que é o maior evento de inovação em seguros do mundo, ele é anual, e eu já tinha ido uma outra vez, e eu acabei de ir agora em outubro. E o tema central, obviamente, né, é a IA e as suas aplicações, ameaças e oportunidades, né, em seguros em geral. Né, e aí as aplicações são realmente as mais diversas que você possa imaginar. Né, então, ainda, né, eu fiquei com uma percepção, como é um evento que vai a empresas do mundo inteiro, não só seguradoras, né, muito provedor. Eu fico com uma percepção, né, quando descobrem que a gente é de uma seguradora, ainda mais uma seguradora global, no caso a Zurich, né? Os provedores, não, você é da Zurich, do Brasil, né? Querem vender, né? E ainda, eu estou percebendo ainda muita
né? Muita ideia. Pouca Olha, aplicação. nós vamos fazer isso, tal, mas ainda, né? Pouca aplicação. Então, o que acontece? A gente agora virou moda, então está na moda da IA, né? Então, né, as empresas grandes, o que a gente tem que fazer é criar uma certa governança, porque toda semana aparece uma coisa legal, uma possibilidade legal, e a gente, às vezes, na organização não tem nem capacidade de digerir aquilo, de testar. Eu adoraria, mas você tem que priorizar e tal. Então, a gente criou uma governança para isso. Olha, nós vamos começar fazendo, né, aspectos mais operacionais, tarefas repetitivas. Então, por exemplo, nessas do atendimento, muito similar ao que você teve na Paris Vegas, as primeiras aplicações, os primeiros testes. Então, pequenos agentes, pequenas tarefas, né? Não tentar abraçar o mundo logo de cara, porque a IA, lógico que já teria a capacidade de assumir o atendimento quase todo, Sim. mas não, nós precisamos ali de poucas tarefas. Então, algumas tarefas mais operacionais, né? Uma tarefa quando você junta, você vai fazer o seguro de uma empresa grande, né, maior, você precisa muito de documentação. Você junta tudo aquilo, então você ganha tempo para fazer uma análise para o subscritor, né, para o cara que está analisando, fazer a análise. Então, eu acho que ela vem, né, pelo menos na minha organização, e é o que a gente acredita, ela vem aos poucos e vai andando. Então, tem muitos testes acontecendo, né? Em precificação, por exemplo, seguro de automóvel já é muito avançado no Brasil. Aliás, é um dos mais avançados do mundo na utilização de dados, né? Porque a gente sempre teve uma liberdade, a gente sempre pôde perguntar o que queria para vender um seguro de automóvel no Brasil, e em muitos países não Que é diferente da Europa, diferente dos Estados Unidos, né? Tem regulações diferentes, né? E aqui se desenvolveu muito. Então, hoje não são mais técnicas atuariais tradicionais, né? De olhar para o passado, o retrovisor, você olha toda a estatística do que foi, você fala, vai ser assim. Não, cara. Hoje você olha tudo que foi e você olha o perfil de cada pessoa, de como conduz, tal. Eu acho que esse cara bate menos que aquele, por exemplo, carro, né? Mas ainda assim tem isso. Tem outras variáveis sempre entrando. Então virou um negócio de Big Data hoje, né? Então na precificação, na análise de propensão de seguro de automóvel, por exemplo, isso aí está super avançado. E aí são só modelos realmente super, né? Sim. Ainda tem as pessoas. Então a gente ainda está numa fase, eu diria que a maioria das organizações ainda vive isso, que é da explicabilidade. Então ainda você precisa, você põe para rodar lá, saiu esse output aqui. Aí fala, mas por que isso? Né? Tá dizendo que o Josmar dirige melhor que o Thiago. Eu acho que é que verdade. Deve ser verdade. Mas por quê? Não sei. Então tem que fazer sentido. Não, o Josmar dirige por causa disso, por causa daquilo, tal. Tem alguma explicação lógica, entendeu? Então esse é um ponto. O outro ponto que é muito interessante, né? Como esse é um tema recorrente no mundo, ele está pegando demais. A Zurich encomendou uma pesquisa junto com um professor de Stanford sobre como as pessoas enxergam a IA como consumidores nos seus produtos e serviços. E aí a pesquisa ela foi muito interessante. Ela comprovou algumas suspeitas que a gente tinha, né? Foram 11 mil pessoas em 11 países. O Brasil é um deles, tá? De forma geral, todo mundo é a favor da IA, se for melhorar a sua vida. Mas isso vai ser verdade desde que a empresa me entenda. Foi esse a grande conclusão. E no Brasil, mais ainda. O Brasil acabou dos 11 países, foi um dos mais adaptados. O brasileiro, ele adere rapidamente a novas tecnologias. A gente tem essa característica, talvez pela curiosidade, é assim. Independente da classe social, independente, a gente adere. A gente quer testar, a gente é curioso, né? Então você adere, mas você fala, mas eu só vou continuar consumindo esse produto, esse serviço, se eu perceber que essa empresa se importa comigo. E aí entra o fator humano. Então, não sabemos como, não sei como, mas essa evolução da IA, principalmente em processos percebidos por clientes, ela tem que trazer essa empatia. A empatia que é a capacidade da gente se colocar no lugar do outro. Então,
se eu for uma IA, eu tenho que saber o que o Cezinha está pensando. E atender no que ele quer. Então a personalização que você falou, ela é perfeitamente possível hoje, claro. Mas você tem que ter esse cuidado na execução. Então, eu acredito que, como você falou, a tecnologia ela cresce muito mais rápido do que a nossa capacidade humana de absorção. Nós somos os mesmos seres, basicamente, ou morfologicamente falando, de há 5.000 anos ou 10.000 anos. A nossa evolução é muito lenta, certo? Em termos biológicos, morfológicos. Então a nossa capacidade de aprender ela é limitada como era. Claro, eu tenho hoje diferente, no último século, você come diferente, você tem médico, você tem isso, tem aquilo, claro que mudou. Mas, bicho, a gente ainda é humano como era. Cérebro, do mesmo tamanho, né? Cara, Então, e pegando o gancho... Você não vai acompanhar essa curva de tecnologia desse jeito. E pegando o gancho, eu achei espetacular o que você falou. O brasileiro, o ser humano, ele é um pouco ainda resistente a ser atendido por uma IA, ou a ser atendido por um robô, ou pela máquina, e não por uma pessoa. Eu estava numa discussão esses dias com um amigo meu, e ele falava exatamente isso. Eu ligo para a empresa lá, agora não consigo falar mais com ninguém, eu só tenho que falar com um robô. De uma forma negativa. Mas que as pessoas não conseguem ter o seu desejo atendido ali. Isso Exato, mesmo. exato. Foi o que eu falei. Eu falei, cara, eu adoro ser atendido pelo robô. Sabe por quê? O robô é prático. Então, se eu preciso de uma segunda via de um boleto, eu não quero ficar ouvindo musiquinha e falar com a Joaninha. Ô, Joaninha, tudo bom? Me vê a segunda via do boleto? Perfeito. Eu hoje, aí eu já tenho essa... E, de novo, a experiência do cliente é tudo. Se é como um robô, ou com uma pessoa, ou com uma IA, é a experiência do cliente. Então, eu tenho vários casos assim, de varejistas, assim, que você vai fazer um pedido, quer saber onde está o pedido. Com um WhatsApp, eu mando... Ele já reconhece o meu número, então ele já sabe o que eu estou falando, não preciso mais digitar meu CPF, nada. Ele já me manda onde está o meu pedido. Eu não falei com ninguém. Vou contar para vocês uma Eu não experiência que eu tive. Eu não me identifiquei. Agora, eu tenho a solução. Isso Quer é coisa muito melhor legal. do que isso? Pensa, Thiago, no seguinte. Você liga, certo? Ou entra no chat. Isso. E você quer falar sobre uma dúvida que você tem na sua conta de água, vamos pôr. Eu não tô querendo segunda via, não tô querendo... eu quero uma coisa diferente. Aí, volta no menu. Ah, não entendi o que você falou. Perfeito. Tem essas opções. Concordo. Aí você concorda? Você tem como modelo de saída, né? Esse é o grande ponto onde as pessoas veem que a IA não vai substituir uma pessoa. E não é a ideia substituir, é acabar com a imprevisibilidade. Mas Os você concorda que imprevistos. talvez 90% vai ser solucionado? Sim. Agora, esses 10 que é o que faz a pessoa ter a má percepção. Exato. Mas se nesses 10 ele conseguir passar para o atendimento humano, que aí sim... eu acho E que resolver rápido, né? E resolver rápido, né? Perfeito. Eu vou só cortar você nessa aqui para eu contar a historinha minha do Mercado Livre. Eu acho que eu sou um dos maiores clientes do Mercado Livre. Isso é verdade. Eu já tive, o César mora no Guarujá, já tive a oportunidade de estar com ele lá. Ele falou, pô, vem trabalhar aqui um dia e tal. Eu desci para trabalhar com ele lá. Cara, ele não parava de abrir a porta do Mercado Livre, era de 15 em 15 minutos chegava e não é encomendinha, era caixa. Tipo, Eu faço mercado, agora. eu faço mercado. Sim, Pelo Mercado Livre eu uso para fazer mercado, minha compra. Caramba. Certo? Então, assim, é muito mais fácil do que você pegar e ir até um supermercado fazer a compra. E chega em casa e beleza, é só você ter previsibilidade do que você vai precisar. Você não precisa de um negócio agora, você precisa de um negócio daqui a 2 dias. Beleza, show. Certo? Então, assim, eu faço muita compra. E o Mercado Livre tem um dom agora. Em vez de eles mandarem como mandavam antes na caixinha, eles mandam aquela sacola. Eu pedi paçoca. Você tem noção como chegou a paçoca? Era um emaranhado de coisa amassada. Eu peguei, tirei foto, certo? E mandei na reclamação do Mercado Livre. Em 2 minutos, veio uma resposta para mim. Ó, seu pedido está sendo estornado, já tá, e você pode fazer o que você quiser com a paçoca. Certo? Olha só. Olha a experiência, né? Olha que diferente. baita experiência. Aí o quê? A IA que respondeu. Correto, e identificou corretamente. E identificou o que era o problema, identificou Esse é o o que eu estava ponto, né? pedindo. Só para também entrar aqui, por exemplo, vistoria prévia de carro, né? Quando faz seguro, é Outra muito comum dúvida, que peçam para ir fazer vistoria, aí você tem que ir em algum lugar, levar o carro para alguém ver e tal. Hoje, lá na Zurich, a maioria das seguradoras, mais de 90% é feito por imagem já. Então você mesmo tira a foto, né? Tem onde posicionar a foto no seu carro e tal. E aquilo analisa automaticamente se o carro já tem algum dano externo. Tá certo? Então, assim, isso tudo tem que ser...
Não adianta nada. Ainda tem processos que vai lá e uma pessoa vai olhar a foto. Aí não adianta nada. Então, isso daí está começando a ser processado automaticamente, e aí é obviamente que você vai ter respostas muito mais rápidas. Ou seja, uma E vistoria que demorava... eventualmente cai na dúvida, É isso. aí você cai para o humano e alguém vai lá ver. Mas uma vistoria que durava Certo. 2 dias, hoje você faz Não, quase e é um custo instantâneo. muito menor. É isso. Agora, tem custo um menor. outro ponto que a IA está trazendo. A IA não, a capacidade, na verdade, digital, capacidade de processamento, eu não gosto de usar o termo IA só, mas que essa, né, que essa inteligência toda está trazendo, essas competências estão trazendo, mas estão trazendo junto, que é a questão da fraude. Tá certo? E aí eu me refiro à fraude em todos os tipos de negócios, de tipos de pessoas, né? Quer dizer, hoje os fraudadores usam robôs, é tudo automatizado. Exatamente. Quer dizer, se eles pegam dados, eles saem ligando para você e tentando oferecer, tentando pedir para você depositar aqui, sabe? Manda uma mensagem em nome da Paris Beauty lá do salão do Thiago e, pô, ó, você tem que pagar isso aqui faz o Pix aqui, quer dizer, então, esse é um outro tema que também nos traz aqui essa reflexão de cuidado na execução das coisas, porque, né? São efeitos colaterais e que podem ser graves. Sim, né? sim. Eu costumo, minha mãe tem 85 anos, eu falo, mãe, um dia vai ligar alguém com essa minha voz, com o meu sotaque, com o meu jeito, com a minha imagem até, se quiser, né? Vai ser, e vai te pedir dinheiro, e vai te pedir, e aí, ó. É a maldição do Certo. deepfake. Aí nós temos nossas perguntas secretas que a gente sabe, que só a gente sabe para poder ficar. Para porque, identificar, exatamente. assim, é um jeito, mas esse é um outro tema aqui. Por isso que a execução, eu imagino que teus clientes aqui, eles também, né? Eles querem soluções, mas precisam ser soluções muito seguras no que se refere a vazamento de dados, Você a garantir consistência e tudo LGPD, mais, né? você Eu garantir... queria aproveitar o César, né? O César, ele como CTO, conta um pouco como é que é uma arquitetura para implementar uma IA dentro de uma organização. A gente falar um pouquinho de RAG, falar A gente pode ir de simples... Mas nada muito extenso, assim. A gente pode ir de simples até complexo. Uma simples que seria o quê? Um atendimento. Mas não um atendimento externo, um atendimento interno. Então, um RH. Vamos pegar uma empresa de construção. Tá. Certo? Aí o cara recebe o contra-cheque, ele recebe o olerite lá e tem um desconto que ele não sabe o que é. Ele vai lá na porta do departamento pessoal e fica lá, o que é isso daqui? Agora você pega isso com 3.000 pessoas. Fica aquela fila. E o cara tem que responder um por um igual. Aí lança aquele negócio do e-mail. Aí coloca no quadro de aviso o que é. E aí expõe todo mundo. Entendeu? Até quem não sabia que ia ter o problema, tem. Quem não atentou vai atentar e vai querer fazer uma reclamação. Então, a gente coloca o quê? Identificar o processo, identificar a personalização, aí é um negócio importante, que é o cara que está perguntando, ele não quer saber, ele está no WhatsApp. Sim. Ele vai no WhatsApp da Cris, que ele acha que é do RH. Ele vai lá e fala assim, Cris, o que é isso daqui que foi descontado no meu olerite? E a IA está pronta para responder isso. Tanto ela pode responder isso escrito no chat, quanto ela pode dar uma resposta em voz. Que é isso que você está procurando. Que é o quê? Dar a resposta em voz. E quando ela dá a resposta em voz, a gente tem aí segurança, a gente tem que garantir a LGPD nisso. Personalização. A personalização. Perfeito. O cara tem que responder baseado no WhatsApp do cara. Sim, então, sim, assim, sim. Eu sei o telefone do cara. Ele mandou uma mensagem para mim, porque ele tem o meu contato. Então, eu tenho o contato dele. Eu já sei quem eu vou responder. Então, ela fala assim, Cris, eu recebi essa... Normalmente vem assim, né? Eu recebi esse desconto, eu não sei o que é, tá errado. Aí responde com o nome da pessoa. Aí ele fala assim, pô, sabe quem eu sou? Seja por um chat escrito, ele vai identificar a pessoa, ela já fica feliz que está sendo tratada como pessoa. Mas conta pra gente um pouquinho Agora, sobre a arquitetura por trás disso. A arquitetura disso é muitos dados. Aí a gente trabalha com LLM, vai estar trabalhando com modelos de linguagem. Certo? Independente do modelo de linguagem, hoje a gente não pode ser
defensor de brasão, certo? Seja OpenAI, seja Gemini, seja... O César ia fazer há um tempo atrás, eu conheço esse cara há 20 anos já, né? Ele ia fazer uma tatuagem da Microsoft no braço dele. Eu falei, cara, não faz isso. Eu falei, isso aí, pode se arrepender. Isso aí é igual você tatuar o nome da sua namorada e depois você vai se arrepender lá na frente, entendeu? Aí o que a gente tem que ver? Qual que é a LLM, qual que é o modelo de linguagem que mais se adequa ao que você precisa? Uhum. Porque custa caro você usar um modelo de generativo que vai ter todo... para você responder pro cara. É 2. Ou seja, a personalização também é importante aí, né? Você tem que levar em consideração numa arquitetura qual modelo que você vai utilizar, qual framework que você vai estar colocando. Dentro desse framework, como que você vai fazer a indexação de um banco. Antes a gente tinha o quê? Banco, tabelas, dados. Hoje, o banco é vetorial. Então, se trabalha já com vários tipos de identificação de estatística do que é mais provável que ele está perguntando. Aí, dentro desse mais provável que ele está perguntando, é onde eu vou trabalhar. Isso é o RAG. Uhum. Que eu trazer uma resposta argumentada em cima. Quando eu trabalho com essa resposta que tem um argumento em cima, eu consigo a personalização com experiência boa. Eu não estou comparando o cara com outro cara que eu trabalhei. Não, é para aquele cara. É a reclamação do Mercado Livre. Eu recebi a foto. Eu trabalho para identificar o que está errado na foto. Certo? A foto está um pacote de paçoca amassada. Perfeito. Certo? O cara não pode aproveitar isso. Não tem como ele aproveitar isso. Então, não dá nem para devolver. Não dá nem para devolver, exatamente. Então, não é para trocar, isso aí. Reembolsa e pede de novo. Perfeito. E eu fiz isso. Eu pedi a reembolso e recebi certinho, não veio amassado. Mas assim, dentro da arquitetura, o que eu vou ter? O meu modelo de linguagem que eu vou escolher, como eu vou estar indexando as informações e os processos, porque aí tem todo um processo que eu tenho que estar vendo, como eu vou estar apresentando essa informação, validando as pessoas para eu ter segurança no que eu estou dando de resposta. Imagina um cara pega e fala que teve um sinistro. Morreu a esposa. Ela tem que informar isso. Aí vem e fala assim, não consegui entender o que você fala. Acabou a experiência do cara, acabou ali, porque é um momento extremamente delicado. É diferente da paçoca, diferente do casamento. Isso. O casamento, o cara tá num momento feliz. Uhum. Aí você vai e fala pra ela, digita 1. Acabou. O cara vai embora. Ele fala, não quero. É isso. Então o RAG ajuda bastante. O RAG vai fazer isso de resposta. A gente vai ter o modelo, a gente vai ter os dados, a gente vai ter como o modelo vai consultar os dados através da indexação e a gente vai ter a camada de apresentação desses dados. Como eu vou me conectar com o cliente? Eu vou me conectar via WhatsApp? Eu vou me conectar via Teams? Certo? Aí vem a pergunta. Eu vou me conectar via Teams. Eu vou me conectar via chat do Google. O cara tem que ter isso. Eu vou me conectar via WhatsApp? Todo mundo tem. Aí vem o esquema do brasileiro que adora se adaptar e adere às coisas que facilitam a vida. O WhatsApp é um canal que a gente tem que trabalhar muito. Eu esqueci o nome do banco que trabalha só pelo WhatsApp. Tem um banco que você pede tudo pelo WhatsApp. Ele faz tudo pelo WhatsApp para você. Eu até queria abrir conta nele, porque assim, eu detesto entrar em aplicativo de banco. Me deixa assim... Eu queria aproveitar agora, zerado. César. Agora, fazer esse tipo de implantação é uma implantação que requer que você tenha conhecimento do que você está fazendo, para você selecionar modelo, para você selecionar método de indexação. Processo, pessoas e tecnologia, né? O velho tripé de sempre. Né? Só que assim, nesse caso, a gente tem tecnologia, não só como meio, mas como fim. Então, tem o meio e fim. E assim, pessoas vão estar sendo os clientes que você tem que atender direito. Deixa eu aproveitar uma experiência que eu tive com o Shinzato. O Shinzato tem uma experiência muito legal. Ele empreende, né? Então ele tem várias empresas e ele montou um dashboard para gerenciar todos os negócios dele. Eu queria que você compartilhasse com a gente, Thiago, um pouco mais esse dashboard, que é muito legal. A hora que eu vi, falei, caramba, isso é muito legal. Cara, foi assim, um divisor de águas para mim total. Eu chamo de cockpit.
Ele basicamente aí é um Power BI, mas basicamente o que eu fazia? Como eu tenho algumas empresas, cada uma tem seu próprio sistema. Então no salão eu tenho lá um sistema AVEC, que eu posso acessar, colocar login, senha, e acessar os dados das vendas, de histórico, como está lá, faturamento, qualquer coisa eu consigo acessar. Aí eu tenho o da Limousine, que é um outro sistema de eventos, que eu consigo acessar as mesmas coisas. E por aí vai. Falei, cara, mas toda hora tem que ficar acessando, cada um é user-friendly, outro não é nem tanto, pelo celular é mais fácil, o outro tem que entrar pelo computador, aí tem um outro aí que às vezes você precisa até de um VPN. Cara, não funciona. Eu quero um cockpit. O que a gente fez? Trouxemos todos esses dados histórico. Por enquanto ainda não é integrado. Um ou outro aí a gente sabe que tem integração. Estamos nesse processo agora. Mas hoje a gente tem uma pessoa que é o financeiro que diariamente, na primeira meia hora do dia dela, ou seja, ainda tem um pouco para melhorar, mas na primeira meia hora ela tem uma planilha de Excel que é automatizada para esse sistema, mas que demora lá 10 minutos por empresa. Atualiza o dia anterior, já sai tudo que eu preciso num dashzinho super amigável no meu celular. Então, eu preciso de algum dado, eu entro, acesso qual empresa que eu quero, estão todos os dados atualizados. Próxima etapa eu quero isso automatizado, porque se der uma dor de barriga no financeiro, eu não vou ter o dado atualizado do dia anterior. Mas todo o histórico eu consigo acessar. Então, para mim, foi um divisor de águas total. Consigo acessar Isso você recebe, e você recebe a informação gráfica. Gráfico. E se você recebesse um resumo que você pudesse perguntar? Aí entra de novo, aí começa a entrar, né? Como que foi o faturamento ontem? O cara já puxa do banco de dados, ou seja, o próximo passo. Próximo passo. Pela cadência de venda que eu estou tendo esse mês, eu vou atingir a meta? Que aí entra a inteligência, né? Por enquanto só estou tendo dados, ele está me informando histórico, informações dos sistemas. Qual que é a próxima etapa? O que ele pode me ajudar? Uma previsibilidade. Terça-feira, nas últimas terças-feiras dos últimos 2 meses, deu uma queda de 30%. Está acontecendo alguma coisa? Será que não vale a pena fazer uma promoção pontual para as terças-feiras? Que dá para você olhar, mas às vezes você não consegue ver tantas coisas que você olha, você não consegue olhar pontualmente para isso. Você deve ter uma variável de tempo, clima e temperatura que influenciam diretamente no salão. Nos dias de chuva, diminui. Ou profissional tal, nos últimos 4 meses diminuiu o ticket médio desse cara. Às vezes aí você senta com o cara, aí entra o RH, e aí tem coisas que não substituem, que é o relacionamento humano. Aconteceu alguma coisa? Putz, eu tô com um problema em casa. Olha isso, né? Quanto que você consegue, até onde você consegue chegar, né? Eu queria aproveitar a sua fala, Thiago, a gente caminhar para o final também e fazer uma pergunta para você e para o Fábio. Qual que é a habilidade humana que vai se tornar mais valiosa nos próximos anos? Né? A gente começou aqui falando lá de trás do mainframe, falando de perfuração de cartão, passando por COBOL, passando por todos... Tudo envolve pessoa. Né? Eu queria uma análise sua final, qual que vai ser a habilidade mais importante daqui para frente? Né? Essa pergunta da humanidade, a mais importante da humanidade. Mas assim, tua visão. Eu acho que não é uma característica, mas tem algumas que já parecem estar, né? Uma delas, e não é nada novo nisso, né? É a adaptabilidade, tá certo? Quer dizer, então isso é atemporal, independe da geração, né? Eu acho que as pessoas que forem envelhecendo, tá certo? Vão ter que viver, não vão poder mais se negar, né? Não quero aprender, não quero... Porque, de fato, a tecnologia vai trazer cada vez mais diferentes, as coisas diferentes nos nossos celulares, na nossa vida, né? Enfim, então essa adaptabilidade, ela é algo que ela vai desafiar o ser humano, a natureza do ser humano de querer conforto em determinados momentos, né? Acho que todo mundo, em algum aspecto, chega e fala, puta, eu não quero mais, eu cheguei aqui, não quero mudar, não quero, né? Porque você cansa até, né? E aí isso vai ficar desafiando. Então essa adaptabilidade às coisas, as transformações aí, né? Principalmente as tecnológicas, mas principalmente, não as tecnológicas só, por fim, o que aquilo causa na humanidade. Hoje as guerras são de drone. Certo? Quer dizer, você opera drones, né? Vão ser de robôs. Se tiver que ter fisicamente, já são robôs. Quer dizer, então mudou muito o mundo. A economia do mundo também, ela é totalmente interligada.
Né? É um Às vezes espirro do acontece Trump nos Estados Unidos. Pode o ser um dólar espirro, sobe. exatamente, o espirrozinho vira um terremoto aqui, ali, quer dizer, então as reações rápidas também são muito importantes. Então tá tudo dentro aí da adaptabilidade. Acho que tentar ser visionário, né? Eu falei que eu era super nerd no meu começo, muito racional e tal. E o Thiago falou, não, putz, eu era sempre sei, né? Então você vê, hoje, quando a gente vai conversar e tentar selecionar um profissional, certo? Nós avaliamos as duas coisas. Quando eu ainda me formei há 30 e tantos anos atrás, pô, se você ser formado numa universidade dessas, na Unicamp ou na Poli, cara, já era meio caminho andado. suficiente. Você não precisava, você podia ser um ET, você não falar nada, tá certo? Mas você já era. Hoje não. Então hoje não é mais só a universidade, precisa ter boa formação, mas você tem que compartilhar. Eu aprendo sempre com o Thiago também sobre isso, né? E com você, quer dizer, todas as pessoas com quem eu interajo no meu círculo de amizades, eu na verdade estou aprendendo um monte de coisa, de comportamentos, tá certo? Por quê? Porque não existe um perfil só, né? Então é uma complementaridade mesmo. Acho que esse é um dos grandes desafios do ser humano, é um aprendizado, né, que a gente está tendo e eu acho que vai ser assim. Agora, curiosidade, testar e aprender, errar rápido e acertar, que é a filosofia de startup. Isso eu aprendi muito por startup, porque eu também era um executivo que só queria ver business case. E tinha que dar certo, senão, sabe, cara, aqui não, a gente erra hoje, mesmo na empresa que eu tô, eu incentivo isso e a gente incentiva isso. Quer dizer, erra um pouquinho, mas erra rápido. Corrige rápido. Entendeu? Então, eu acho que são componentes que em conjunto eles vão trazer aí o grande aprendizado de algo que é completamente incerto, que é o caminho de como vai evoluir IA. Né? E na sua visão, Thiago? Cara, eu vou muito na linha do Fábio. Eu acho que a resistência à mudança hoje, eu acho que é um non-go. É pré-requisito, não é um must-have. Quer dizer, é um must-have, né? Você não pode ter resistência à mudança no mundo de hoje. E assim, a gente vê que hoje ainda é muito comum as pessoas resistentes às mudanças. Resistentes às mudanças tecnológicas. Eu fiz sempre assim. Hoje, por exemplo, eu tenho um comercial dentro da empresa, que eu comecei a falar essa questão do IA, né? Pô, a gente vai começar a ter o IA. Ah, mas para que eu tenho IA? Eu tenho Ctrl-C, Ctrl-V. Nossa. Cara, as pessoas são treinadas a isso. Ela vai receber 10 contatos, 10 leads, que vai querer fechar casamento. Você tem lá o Ctrl-C, Ctrl-V, e que nada contra o Ctrl-C, Ctrl-V. Eu brinquei numa das reuniões que eu falei assim, não existe mais Ctrl-C, Ctrl-V, agora a IA vai ser o Ctrl-C, Ctrl-V. Porque se você está usando as mesmas informações para atender 10, 20, 30 clientes que vão querer fechar um casamento, por exemplo, cara, você quer melhor exemplo do que isso? Para ser mais personalizado ainda, uma IA fazer o Ctrl-C, Ctrl-V? Então, se a pessoa está no Ctrl-C, Ctrl-V e não quiser mudar, eu acho que isso já é um non-go. Completo. Outra coisa que ele falou muito, que é muito emblemático para mim, é o jeito de você gerenciar um projeto. Mas que não seja um projeto, que seja um novo produto, um novo processo, que é o famoso quando você está numa empresa grande, que você vai fazer um gerenciamento de projeto. Ah, vamos começar com o MVP. Então aquela história, o skate, a bicicleta, o carro, o avião. Cara, se você está com esse pensamento ainda hoje, acabou. O timing hoje é muito importante. Uma empresa gigante, como ele falou, pô, eu fui para Las Vegas, a gente tem ideias. Cara, se uma empresa gigante hoje está tendo ideias, olha a oportunidade que você tem de uma empresa pequena, com 5 funcionários. Eu imagino que a audiência aqui tem bastante ainda de pessoas que estão ainda naquele mundo sozinho do empreendedorismo, com uma ideia nova. Ou olha para o lado, a empresa do cara tá nessa mesa, ele não tem um departamento de tecnologia olhando isso. Você pode ter certeza de uma coisa, cara. Se você é uma empresa pequena no mercado de um produto ou de um serviço, você pode ter certeza que 99,9% dos seus concorrentes não estão olhando para isso agora. Ou estão olhando, mas né, os salões de beleza de Moema, eu duvido que tenha 2 que estão já olhando conteúdo com IA, atendimento via sei lá o quê, melhorar a experiência. O cara está no dia a dia e é normal isso, é do ser humano. Se empresas grandes a gente vê várias falhas, imagina empresa que não tem um departamento para ver isso. Então, a dica que eu daria é, se você já começou, e hoje o treinamento não é mais aquele MBA, vou fazer MBA em Harvard. Hoje a tua MBA em Harvard é um YouTube da vida, cara. É um podcast desse. Quantas coisas eu aprendo? Eu aprendi a cozinhar com o YouTube, cara. Como fazer um macarrão, não sabia nem ligar o fogão na pandemia. E, cara, você vai lá.
num vídeo de como fazer um macarrão, você aprende com um chefe lá da Itália como fazer um macarrão. E o cara que fez gastronomia há 5 anos, talvez eu dispute com o cara. Você vai gostar mais do meu macarrão do que um cara que fez gastronomia. Eu tenho uma E eu pergunta aprendi para no você YouTube. nesse sentido. O beat tênis, você aprendeu no YouTube também, não? Não, isso eu aprendi com um amigo nosso chamado Zozô. Eu acho que ele não aprendeu ainda. Mas eu acho que é isso, entendeu? Eu acho que a facilidade de aprender hoje no YouTube. É muito grande. Então, se você tem um profissional que, como o Fábio falou, às vezes o cara não tem um currículo de uma USP, de uma Unicamp, mas o cara tem um currículo de um YouTube. Às vezes esse cara vai te dar mais resultado do que um cara que vem lá com MBA, sei lá, em Barcelona. Ele vai te dar mais resultado, porque o cara tem mais interesse. Então, o cara interessado, proativo, que vai assistir vídeos, que vai aprender na tecnologia e vai aplicar, sem aquela coisa do business case, como você falou. É o cara que vai aplicar e vai errar. Então, achei muito legal o que você falou. Aplique e erra. Não tem mais o MVP, não vou começar com uma bicicletinha para chegar no avião daqui a um ano. Daqui a um ano o avião já é obsoleto, entendeu? Conserta rápido. É isso. É isso aí. Bom, eu queria... Já estamos no final já, né? Eu falei para vocês que ia ser incrível hoje. E obrigado aí, Thiago. Obrigado, Fábio. Obrigado, César, por estar aqui hoje. Por trazer visão, experiência. Eu acho que, acima de tudo, um lado mais humano para esse tema que muitas vezes é o hype da moda, que é IA, que assusta todo mundo, né? Então, hoje vocês trouxeram visão, experiência e humanidade para esse tema. Obrigado por terem vindo, obrigado por terem participado. E eu queria deixar o convite para você, que está aí do outro lado da tela, que se você estiver precisando trabalhar com dados, com tecnologia, com nuvem, com computação, a Nitel é o caminho para te ajudar. Vem conosco que a gente te ajuda e até o próximo episódio. Obrigado.